Eu fiquei na 6ª classe desde os 12 anos até os 16 anos. Treinar artes marciais e criar algum problema pela rua e tudo. Eu não precisava de beber para fazer estrago. Olá, hoje é dia de mais uma conversa aqui no Vida é Sucesso. Hoje gravamos no então Jardim Vasco da Gama. Um jardim que, por sinal, tem sido o local onde gravam-se os vídeos dos casamentos ao nível da cidade de Maputo. Convido-lhe a adivinhar o nome, quero acreditar que você conhece. Conversamos hoje com o Zacarias. Exato. O Zacarias é pastor, mas também é militar. Hoje vai contar a sua história, como é que foi até o ponto de ser militar sendo pastor. Zacarias, seja bem-vindo e pode saudar os nossos seguidores. Bom, internautas, bom dia e é um prazer poder compartilhar convosco minha história e queria também parabenizar esse canal Vida e Sucesso, que eu tive a oportunidade de assistir algumas reportagens e eu vi que era um meio a partir do qual podíamos motivar muitos outros moçambicanos, outros internautas para bem ser e bem fazer das coisas. Eu penso que é uma boa forma de nós unirmos os nossos esforços para o bem da nossa nação. Eu nasci há 40 anos atrás, sou casado e pai de um casal de filhos, não é, que eu amo muito. E a minha história eu considerei muito propícia para também partilhar convosco nesse canal, porque é um sucesso. Exato. É um sucesso a partir do momento que eu fui conhecendo o caminho que me vocaciona como pastor e depois fui despertado ao dever que me torna militar. Exato. Então, as duas coisas caminham paralelamente. E nesse contexto tenho me sentido em sucesso porque há progresso de realização nas duas instituições que eu estou servindo. Muito bem. Exato. Vamos dar uma pequena pausa nesse aspecto de sucesso. Vamos tentar perceber como é que esse sucesso, de onde é que esse sucesso veio. Exato. Muita gente pensa que o sucesso vem de cima. Eu gostaria de perceber, Zacarias, como é que engrena, como é que entra na vida, digamos, evangélica, vida religiosa. Certo. Eu venho de uma família que não é evangélica. A minha família não é religiosa da denominação a qual eu pertenço hoje. E também uma família africana como as demais que nós conhecemos, que em algum momento a visão evangélica nos era alheia. Eu nunca tive esse ensino a partir dos meus progenitores ou familiares. E consequentemente, posso dizer consequentemente, tinha um estilo de vida sem futuro. Se alguns colegas, amigos que me conhecem sabem muito bem quem eu fui na minha infância, na minha adolescência. Sem futuro? Olha, meu comportamento, deixa cá dizer para ti assim, que aos 12 anos de idade, os meus pais, eles se separaram. E isso eu como criança influenciou também negativamente na minha educação. Porque uma pessoa foi feita para ser criada com um casal, o pai e a mãe juntos, contribuindo cada um no seu papel. Então eu penso também com a realidade econômica e vários fatores, tornaram-me uma pessoa com um comportamento que em algum momento não era orgulho para os meus pais. Em termos de certos procedimentos, a escolaridade, eu fiquei na 6ª classe desde os 12 anos até os 16 anos. Mas eu tinha sempre PPF e tudo, eu era malandro, levava as coisas dos meus pais sem pedir. Não é? As pessoas que são do meu bairro conhecem, lembram desse meu historial, porque era conhecido como uma pessoa marginal, não é? Então eu preferia abandonar a escola e ir vadiar, posso assim dizer, fazer coisas sem valor, ir passear pela cidade, procurar alguma coisa. Naquela altura lá, o que estava na moda era assistir filmes, não é? Vídeos assim nos clubes. Então aquilo para mim é que era prioridade. E treinar artes marciais e criar algum problema pela rua e tudo. Mas isso não terminou naquele período, porque ia se arrastando. Fiquei até um ano sem estudar, lembro-me, quando tinha 15 anos, minha mãe se cansou de mim, pelo estresse que eu lhe causava. E fiquei um ano inteiro sem estudar. Eu fui viver lá numa região rural com o meu pai, nesse caso, que já morava lá, porque nessa altura ele estava desempregado. E também dei problemas para ele.
E pronto, depois, aos 16 anos, eu regressei para a cidade de Quelimane, onde eu sempre vivi, para voltar a estudar. Ok, já estava um pouco mais consciencializado da necessidade da escola, mas não tinha mudado de comportamento, ok, então levei a sério a escolaridade e fui progredindo, porém aos 18 anos de idade, eu fui evangelizado com um grupo de jovens que estava a realizar uma campanha evangelística no nosso bairro, e nessa altura eu já tinha começado a ingerir álcool, já tinha começado até me drogar. Ok? Quais são as drogas que consumiu? Bom, eu só fiz isso por 2 ou 3 vezes na minha vida, mas eu tinha um amigo que não sei o que ele trazia do hospital, mas uns comprimidos Jesus. Por 2 ou 3 vezes eu consumi esses comprimidos. Não é que ele trazia, eu consumi duas vezes. Numa vez consumi 2, outra vez 3, eu ficava fora de mim. Para bebida também, eu já bebi 2 ou 3 vezes na minha vida. Nessa altura, então já estava a ser o começo para a minha perdição, que para mim será um risco. Então Deus veio me resgatar no momento que eu estava entrando num caminho de grande risco. Mas pelo meu comportamento, acho que eu não precisava de beber para fazer estrago, porque eu já era como um bêbado mesmo. Não é? Mas quais são as coisas que indiciavam que realmente o seu comportamento era de um bêbado? Quais são as coisas que... Eu gostava de luta, eu não respeitava os meus familiares, minha mãe, os meus irmãos. Eu levava as coisas sem pedir, não é, para ir satisfazer meus prazeres, entendes? E eu roubava, exatamente, da minha casa e talvez os vizinhos que estavam perto. Eu também me relacionava. Eu comecei a me relacionar, digamos, naquela altura sexualmente, né? Fora dos princípios de Deus, quando eu ainda tinha 16 anos de idade, mas também era sem respeito, porque era ter uma namorada aqui, ter outra ali, vivia desse jeito como um ato normal, mas pronto, isso pode-se considerar como normal, porque eu sei que é como geralmente as pessoas consideram comum, mas hoje que eu tenho princípios de vida, percebo o quanto aquilo também era comprometedor para a minha saúde física, moral e espiritual. Zacarias, Oi. Zacarias é pai, sou, é pastor, exato, é militar. exato. Essas coisas que estamos a abordar aqui, não vai ficar mal a partilharmos para o público? Não, porque todo o público sabe disso. Eu conto esses testemunhos na minha igreja, onde eu lidero. Os meus colegas de trabalho, eu conto isso com abertura. Minha esposa, meus familiares sabem que isso é verdade. Então, para mim, contar esse passado é um testemunho necessário para quem está nessa situação saber que se pode mudar, para quem está a entrar nessa situação tomar cuidado pelos riscos e também ver em Deus como um refúgio. Muito bem. E como é que foi então a primeira vez que entrou na igreja? Depois do convite que recebeu? Exato. Olha, eu fui convidado por umas jovens que estavam a passar fazendo evangelismo no meu bairro e eu tinha intenções, quando vi, eram muito belas, né? E aí elas convidaram-me para evangelizar e eu ali estava só fazendo... não estava a levar a sério, porque eu não estava interessado. Queria mulher, em 98. E aí uma das jovens disse, olha, venha conversar na minha casa comigo. Eu vi aquela moça, né, que agora é pastora até, Natuxa, está no Brasil, casou-se com um pastor brasileiro. E eu disse, uau, essa mulata me convidando para a casa dela, eu vou para lá. Eu me produzi, coloquei os meus brincos, porque usava brincos nessa altura. Eu fui para lá para atrair, eu treinava pesos, né, e procurei chamar a atenção. Mas quando eu fui para lá, Deus usou aquela jovem, quando começou a abordar a palavra de Deus para mim, parecia que alguém tinha passado de trás e foi falar para ela a minha vida, aquilo que era a minha vida. Eu vi que eu precisava de Jesus, eu precisava de Deus, precisava de nova vida e nova oportunidade. Então foi nesse momento que eu aceitei o convite, e aí eu fui à igreja também com o apoio de uma outra pessoa que desempenhou esse papel nos primeiros passos, que agora é um bispo, Inocêncio, né, da Igreja Fonte de Vida, que também me levaram à igreja e ali começou o meu processo de transformação. Perdeu a mulata e conseguiu Jesus Cristo. E ganhei Deus, exatamente. E agora, e para ser militar, como é que foi? Então, naquela altura, já 3 anos depois da minha conversão, aí havia o chamado serviço militar obrigatório. Então, nós na escola recenseávamos porque era obrigatório como dever patriótico. Então, quando eu já estava a fazer o meu último ano do curso de eletricidade geral, nessa altura, então saiu o meu nome. Okay. Exato. Então eu entendi que devia cumprir o dever, mas eu não vim com vontade, porque no começo eu não queria. Eu queria terminar os meus estudos, eu queria continuar lá, eu estava a sentir alguns alicerces da minha vida sendo fundados. Então ali para mim foi uma interrupção.
mas com o conselho de uma das pessoas que é o meu pastor nessa altura lá de Quelimane, o pastor Paulo Viegas, que mostrou que, olha, se não tem jeito de interromper isso, porque nós fomos até pedir que adiassem, então é bom que vás e só Deus sabe o que te espera lá e nós nunca podemos combater aquilo que a vida às vezes nos proporciona ao caminho. Porque havia medo, né, de que a vida militar e tudo, como muitos sabem como é que é a vida militar, aquela natureza da exigência psicofísica. Então isso às vezes nos leva a recuar, né? Então eu aí fui fazer o curso militar e formei-me como fuzileiro naval. Como é que são as coisas lá no treinamento como militar? Olha, a vida militar para mim é indispensável, porque é uma fase importante para transformar o homem a saber lidar com a vida que tem. Então o treino próprio que nos ensina a suportar o desconforto e a fatiga, sem nos queixarmos muito, sem reclamarmos e a sermos moderados nas nossas necessidades. Essa é uma das leis do guerreiro anfíbio, né, que é a minha especialidade. Então esse processo seria muito bom que as pessoas entendessem. Além disso, o ensino cívico-patriótico, que também nos desperta o nosso dever como cidadão e que também nos leva a perceber que é necessário, enquanto vivos, sermos úteis na contribuição para o bem da pátria, na contribuição para o próximo. Então os treinos têm a sua exigência física, o seu desgaste, mas tem o seu objetivo. Então o objetivo é que é muito necessário. Tendo sido desviado num passado muito recente, digamos, na sua juventude, certo. Depois de ingressar na vida militar, não teria semeado muita cabeça por indisciplina? Não, olha, eu já fui punido por não ser indisciplinado. Já tive colegas que... Por não ser indisciplinado? Porque disseram, você está certo demais. Olha, eu fui o melhor aluno de armamento e tiro em 2001 no curso básico em Manhissa. Quando vim fazer o curso de fuzileiros navais, eu fui o melhor aluno do curso de fuzileiros navais e depois, 2 anos depois, fiz o curso de sargentos. Quando eu decidi fazer carreira militar, fui também o melhor aluno do curso no curso militar. Então, para ser melhor aluno, há requisitos, que é o comportamento conta muito, a forma de ser como militar, a parte teórica e a parte física também. Então, esse meu empenho, essa minha entrega, porque eu faço o meu trabalho com gosto. Okay. Então, tudo isso deu-me essas qualificações, esses méritos de trabalho. Okay. Tendo terminado o curso militar, como é que foi conciliar essas duas profissões antagônicas, digamos assim, ser militar e ser pastor? Exato. Eu não fui sempre pastor, eu sou pastor já há quase 4 anos, que estou liderando igreja, né? Mas sempre eu fui um cristão. Então eu entendi, desde que me tornei cristão, que ser cristão é ser um bom cidadão. E ser um bom cidadão é cumprir o dever do cidadão. Então eu não, de alguma forma pode parecer um paradoxo, mas eu vejo que são áreas que se complementam. Por quê? Porque ser militar é um dever patriótico e ser cristão, nesse caso ser pastor, é uma vocação. Então, o dever patriótico ganha vantagem quando se cumpre com alguém que já tem um coração transformado, porque eu vou cumprir bem o meu dever, porque eu faço isso obedecendo a Deus. Já vem na Bíblia que devemos obedecer os nossos superiores, devemos amar a pátria. Esses são princípios bíblicos. Então, mas a Bíblia, Deus é contra a morte. Exato. Entretanto, ser militar de alguma forma, em alguns casos, tem que matar. Como é que consegue gerir esse pormenor? Bom, disse muito bem, em alguns casos. Mas o que eu quero dizer para ti, a interpretação de que ser militar é ser uma máquina para matar, é uma interpretação, em algum momento, que não é correta. Tem que se entender que ser militar é ser um cidadão vocacionado para defender a pátria, defender o próximo, defender com a sua própria vida. Então você entende aí como é que é? Com a sua própria vida ele se entrega para defender. Este é que é o princípio interessante que deve ser observado. Agora, nesse momento em que eu com a minha vida defendo o próximo, às vezes as forças vivas do inimigo precisam ser eliminadas. Estamos a falar com Zacarias, que no início da sua juventude estava pronto para destruir toda a sua vida, mas uma alma caridosa, digamos assim, conseguiu lhe recuperar, foi à igreja e depois disso ingressou para a vida militar. Agora, Zacarias, Oi. Já estava como, digamos, militar, trabalhando, Certo. e já é pastor. Exato.
E a outra parte da vida, como é que foi? Estamos a falar da parte sentimental, família. Exato. Olha, eu sou casado com a mulher mais bela do mundo. Zacarias, falando assim, vou procurar a sua mulher. Não tem jeito, porque é mais bela para mim, né? Ok. Sem dúvida. Mas eu conheci minha esposa quando eu estava a fazer o meu curso de comando e Estado-Maior na China. Eu tive essa oportunidade no ano de 2008 para 2009 e eu conheci ela pela internet. Ela, de facto, é estrangeira, graças a Deus. Atenção, Zacarias. Oi. Como é que conheceu a sua esposa? Eu conheci pela internet, naquela altura, num site propício cristão. Atenção, vocês que vos mandam mensagem no inbox me respondem. O Zacarias conheceu a sua esposa na internet. Exato. Então eu conheci ela assim, nessa altura, e com outras bases que foi exatamente a partir do momento que eu ia conhecendo os líderes religiosos dela, ela também conhecendo os meus amigos aqui. Então começamos a criar alicerces. Eu percebi que ela era da mesma denominação religiosa que eu, e fomos assim estreitando o relacionamento. 2 anos nós namoramos à distância. Então quando eu voltei da China para Moçambique, fiquei mais 1 ano aqui. Em 2010 eu viajei para lá, decidido para casar. Final feliz. Final feliz, eu me casei e viemos para Moçambique. Hoje nós somos pais de um casal de filhos e estamos a fazer essa nossa vida de forma muito agraciada, passando por desafios, mas tendo sucesso, né? Graças a Deus. Diga uma coisa, essa coisa que vais me dizer agora, vamos considerar que é off the record, embora estejamos a gravar, né? Exato. Optou em procurar esposa na internet porque não conseguia ouvir? Não consegui. Gostei. Não, eu não optei. Bom, eu não sei qual é a compreensão das pessoas, mas você já percebe que eu acredito na existência de Deus. Então, quando a pessoa é filho de Deus, Deus já dá direção para várias áreas que são importantes da sua vida. E uma delas é a área de construção de família. Então há sinais. Deus é sobrenatural, mas é real. Sim. Então Deus já tinha mostrado para mim alguns sinais de forma clara de ela ser uma pessoa certa no meu companheirismo. Muita gente falha nesse contexto. A questão de não ter pessoa certa como sua companheira e o Deus certo. Até porque há muitas mulheres, sim. mas exato. Esposa é só uma. Exatamente. Tu pode andar com muitas mulheres, mas esposa você vai encontrar uma. Exatamente. Agora, então, é exatamente isso. Como é que foi até o ponto de decidir ir à China? Aliás, depois ao Brasil, para conhecer ela? Sim, então 2 anos de conversa que nós vinhamos desenvolver. 2 anos? Sim, de conversa, de aproximação. Não desistiu em nenhum momento? Não, é claro que haviam ameaças, isso cansava, né? Mas íamos mantendo esse contato que foi muito bom. E aí depois, nesse estreitamento, na conversa virtual, a gente decidiu transformar o virtual ao real. E durante esse período ela foi preparando o que era necessário lá, porque a decisão de que devíamos casar e vir para cá foi feita mesmo antes de eu ir. Então você já sem nos conhecermos, mas já tínhamos algumas bases seguras, que é exatamente a confirmação de Deus, e por sermos filhos de Deus, porque ser filho de Deus é ser fiel nos contratos. Então houve esse medo, mas que tal se eu chego no aeroporto e ela não está lá? Eu nunca tinha viajado para o Brasil, né? Então, mas ela estava lá à minha espera, né? Em que estado esteve? Bom, ou seja, de que estado ela é? Ela nasceu em São Paulo, mas cresceu em Minas. Então nós casamos-nos em Minas, não é? Sabe que há pessoas que nos vêm de São Paulo? É? Nós somos vistos em mais de 10 países. Que bom. É muito bom. Deus abençoe meus amigos aí do Brasil. Que bom. Agora, sente feliz, realizado? Certo. Por isso que eu vos contactei. Olha, a vida não nos pertence, nós não conhecemos o nosso amanhã, estamos num período de ameaça, só essa doença, nós todos estamos vulneráveis, e por que não deixar registrado um momento de sucesso da nossa vida que possa vir a ser um estímulo, um encorajamento para aqueles que talvez tenham uma história semelhante. Então eu por isso contactei e quis fazer aproveitamento do vosso canal. Eu me sinto feliz. A questão de sucesso eu entendo como aquele progresso que a gente sente para alcançar a realização da nossa vida. Então, essa percepção de que eu tenho uma vocação, a qual é amar o próximo, é influenciar o próximo para estar mais perto de Deus, eu tenho visto de sucesso. Tenho visto com sucesso, porque iniciou com uma
coisa pequena, e hoje nós já somos uma instituição. Eu estou representando uma instituição do Brasil em Moçambique. Então hoje já estamos na Catembe com mais de 100 membros, já estamos com uma representação em Matolagar, já estamos com 2 representações em Chimoio, a partir da minha liderança. Então eu tenho sentido também a alegria e a felicidade dos membros que eu lidero. Então isso tem sido para mim um sucesso, porque temos um relacionamento de discipulado e de amizade muito saudável. Então onde eu percebo que aqueles que são os ideais ministeriais têm sido propagados e outros estão a assegurar isso, onde o valor da família, a vida moral, a santidade dos jovens têm sido os pilares para a nossa visão. Não somos com uma visão mais orientada para a questão da prosperidade material, mas a transformação do homem interior. Então isso tem sido um sucesso. Na minha vida familiar também, eu tenho visto que Deus tem guardado o processo de adaptação de minha esposa, que já está mais de 10 anos aqui. No aí você pode entender que isso é um sucesso, né? Os filhos que temos vivendo aqui debaixo da proteção de Deus. Minha vida profissional, minha carreira profissional, não é? Também tenho sido um profissional que eu acredito que tem sido contribuinte para os objetivos das Forças Armadas. Através do meu empenho, como eu disse antes, faço o meu trabalho com muito gosto, mesmo que o meu trabalho não dê muito gosto. Não gosta do seu trabalho, entretanto faz com muito gosto. Exato. Há alguma coisa que queria transmitir para nós que não teremos abordado aqui? Eu talvez posso dizer uma coisa que para mim é muito... Falando para a câmera. Exato. E eu entendo assim, que cada cidadão tem uma responsabilidade enquanto viver, enquanto estiver dentro de uma sociedade, nesse caso como moçambicano. Então ter o pensamento de ser útil para apoiar o próximo, para fazer concretizar os objetivos de uma nação, com pilares firmes, né? Nesse caso como justiça, que é importante. E eu penso que isso são coisas indispensáveis. Seria muito bom se todos nós uníssemos esforços para gozarmos do melhor que temos como moçambicanos, mas a partir de princípios de valor, como uma vida segundo a vontade de Deus. Para mim esse é um pilar principal para uma nação ser forte, porque bendito é o povo cujo Deus é o Senhor. Não quero falar qual é a igreja que é responsável. Bom, eu não queria dizer muito sobre isso, porque nenhuma religião salva, mas eu estou representando uma igreja chamada Betel, aqui em Moçambique. Existem outras do mesmo nome, mas aquela que eu pertenço não é, porque eu sou representante em Moçambique. Porém, eu sou de origens da Assembleia de Deus, até a minha vida ministerial, não é? Mas agora eu estou pastoreando a Betel com permissão, com uma desvinculação pacífica da minha liderança da igreja anterior. Agora, concorda que tem pessoas agora que estão nos assistir neste momento, que tenham passado por uma situação, ou estejam a passar neste momento pela situação em que passou? Eu sei. O que tem a dizer para essas pessoas? Olha, Deus transforma, Deus dá um futuro melhor e Deus dá uma melhor direção. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu queria deixar um conselho. Se você quer ser diferente, você quer fazer diferente, mas não tem força, existe alguém que pode ser sua força. Nesse caso, Cristo Jesus. Há muita gente dependente de drogas, com futuro comprometido, então Jesus é o centro. Quando você tiver Jesus, você vai ser bom profissional, bom cidadão, você vai ser bom pai, bom esposo, ou uma boa esposa se for mulher o caso, então, mas Jesus é o centro. Essa é a palavra que eu deixo e desejo mesmo bênção de Deus para a sua vida. E para o canal também? Para o canal, sem dúvida. Deus abençoe e que esse canal tenha sucesso. Ok. Muito obrigado para você que ficou aí a nos assistir aqui no vídeo de sucesso. Esta foi a história de Zacarias, ele que é pastor, mas também militar. Peço que continuem a nos seguir, a assistir nossos conteúdos. Façam like, partilhem com alguém que provavelmente precisa de ouvir essa história. Obrigado, até a próxima. Uau. Fechou? Quem está fazendo entrevista? Você que está fazendo. Eu estou a filmar a entrevista.